O enfoque deste trimestre, que vocês já conheceram aqui através da revista, vai nos estimular e nos fazer aprendermos que nós temos que pregar o Evangelho sem tardar, sem perder tempo. Na lição primeira, trataremos de enfocar o que significa a grande comissão. Um enfoque etnocêntrico, de etnia, significa um povo culturalmente definido através de língua e cultura próprias. Então, não é apenas para nações, mas para povos. Existem ainda indígenas, povos indígenas em nosso próprio país que ainda o Evangelho não alcançou. Se alguém tiver um desejo missionário nesta noite, peça ao pastor para mandar para os ribeirinhos do Amazonas pregar evangelhos pelo povo sofrido. Vamos lá então, irmãos. Então, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Eu vou ler aqui a introdução para variarmos um pouco. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. O imperativo aqui é uma referência ao verbo no seu tempo imperativo, que dá a entender uma ordem. Então, pregar o Evangelho não é uma sugestão de Cristo à sua igreja, é uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem. Por isso, nessa primeira lição, o nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais. Nós vamos deixar a nossa cultura e irmos a uma cultura estranha a nós e pregarmos o Evangelho, não a nossa cultura. E também não as nossas doutrinas assembleianas. Nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. E apresentar também uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Diz um texto assim, uma frase que criaram, que Deus teve um único Filho e esse foi missionário. Então, um apelo aos nossos corações, ao nosso espírito, à nossa alma, em no mínimo que saímos daqui nesta noite um pouquinho, pelo menos, condolidos pela razão de haver milhões, como disse Joel no seu livro profético, milhões e milhões no vale da aflição. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí tudo estará acabado, a porta estará fechada. Então, meus irmãos, como de costume, se você quiser ler a revista, pode lê-la, acompanhando e conferindo se tudo quanto nós colocarmos ali não foge do que está escrito nas vossas lições. O texto áureo diz: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, aqui já notamos que não há uma forma elitista de pregar o Evangelho, de pregar só para os ricos ou só para os pobres. Jesus não faz acepção de pessoas e a sua igreja também não deve fazê-la. Então a ordem de Jesus é não olhar para que tipo de pessoas estamos confrontando ou abordando. O fato é que temos que pregar o Evangelho a ela, expor o Evangelho de Cristo. A verdade prática diz, a ordem imperativa de Jesus. Imperativa é que não exige questionamentos e nem argumentações. É uma ordem. Aos seus discípulos. Agora veja, nós vamos ver pela lição que somente o discípulo realmente está capacitado a pregar o Evangelho de Cristo. Aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo, ou seja, atingindo todas as pessoas e todas as regiões. O tema do trimestre então nos convida, como foi lido, a refletir sobre o imperativo de Jesus quanto à pregação do Evangelho a toda criatura. Portanto, ide, ensinai. Observe que a ide, a igreja tem que abandonar as quatro paredes e avançar através das ruas, dos valados, dos lugares ermos e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, batizando-as depois em nome do Pai. Quando elas tiverem já aceitado a Cristo Jesus, elas ingressam para a escola dominical, por exemplo, onde serão ensinadas. A escola dominical é o órgão da igreja que ensina enquanto evangeliza, guardando todas as coisas que Deus tem mandado. Então esse é o Evangelho, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A última expressão
para não termos temor algum, porque a promessa dele é que aquele discípulo que sair pregar o Evangelho, ele estará presente, é claro que através do Espírito Santo, em tudo quanto nós agimos em nome de Jesus, nesse particular. Nessa primeira lição, então, nós vamos conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar a visão global da mensagem do Evangelho. O que é a grande comissão no tópico 1? É um mandamento do Senhor, para proclamar o Evangelho a todas as nações. Nós já vemos em Gênesis 12:13, Isaías 45:22, que o objetivo e desejo de Deus era que Israel levasse o conhecimento do Deus que eles serviam a todos os povos. Nesse particular, eles falharam. E nós, como igreja, não poderemos falhar. Eles falharam porque começaram a pensar, dentro de uma teologia que eles criaram, que Deus era uma exclusividade deles. Tanto é que Jonas demonstra muito bem essa teologia judaica equivocada. No Novo Testamento nós temos 28:19 que acabamos de ler, e Atos 1:8 que colocamos ali de propósito, para refletirmos pelo menos alguns segundos, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Observe que estão atreladas. Para sermos testemunhas, precisaremos ser cheios do Espírito Santo. Como pregar o Evangelho sem estar cheio do Espírito Santo, concordam, irmãos? Porque a nossa palavra, a nossa pregação não terá a autoridade e o poder de as nossas palavras, como bem mostrou o irmão Carlos outro dia, o evangelista irmão Carlos, elas irão no profundo da pessoa. Não serão, ele perceberá que não está falando com uma pessoa comum, que há algo sobrenatural envolvendo, não é? Ele terá, no mínimo, se ele não aceitar a Cristo, no mínimo, a sua mente vai questionar a sua posição diante do fato de que Jesus veio morrer pelos seus pecados. Então, se nós deixarmos a fé errônea que eles têm, no mínimo, abaladas, estaremos fazendo uma grande coisa, porque depois desse ato, nós estamos no Espírito Santo. Né? Então, por isso, a nossa colocação do Evangelho, a exposição, terá que ser forte, cheia do Espírito Santo e com coerência. Não podemos dizer, por exemplo, se você ficar crente, a sua vida vai melhorar, pode piorar, concorda? Espiritualmente pode criar-se um caos. Os familiares poderão ficar contra a pessoa, e daí aquela promessa que nós fizemos que a vida ia melhorar, ele vai cobrar de nós. Certo, irmãos? Pode ser que não melhore em nada, mas a vida dele estará sendo trabalhada pelo Espírito Santo para chegar à salvação. Então, para pregarmos, para sermos... Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas. O grande erro nosso, às vezes, é querer anunciar o Evangelho de palavras somente, que também estamos aprendendo na nossa escola dominical. Se vocês bem se lembram, naquela aula sobre cultivando a convicção cristã, que foi dito ali que a pregação sem a unção do Espírito Santo é mero intelectualismo. Ou seja, é um intelectual falando de coisas intelectuais a outra pessoa que vai entender intelectualmente, mas não pela unção do Espírito Santo. Então, nosso trabalho, se queremos ser evangelistas com sucesso, infelizmente para nós, é joelhinho no chão. Não há outro jeito. Porque eles ficaram esperando a promessa do Pai de que forma, irmãos? Vocês se lembram? Eles ficaram de braços cruzados, quando Jesus disse: fiquem lá, até que a promessa do Pai venha sobre vós. Eles ficaram sentados nas praças, comendo churrasco, por acaso, orando, juntos, unânimes, orando e esperando a promessa que Jesus lhes fizera. Amém. Por que a gente se ajoelha para orar, irmãos? É uma atitude de completa, deveria ser uma atitude de completa submissão. Eis-me aqui de joelhos diante de ti, Senhor, em completa submissão. Meu ego caia por terra e a tua vontade impere sobre a minha mente, e que tu atues em meu coração e minha mente, de modo que quando eu falar aos perdidos, a tua unção poderosa esteja nas minhas palavras. Tanto, e ser-me-eis então testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois a gente vai ver o fim dos discípulos aqui. E quando lá em Gênesis diz que a bênção de Abraão se estenderia a todas as famílias da terra, estava falando a respeito de Cristo Jesus ser anunciado aos gentios, já bem anteriormente, a todas as nações a partir de Jerusalém. Digamos que a nossa igreja é Jerusalém.
Então nós temos que sair para fora de Jerusalém, ir para outros lugares. É uma ordem, e o comentarista fez questão de colocar, que é uma ordem pós-ressurreição de Cristo aos seus discípulos. Foi depois que ele ressuscitou, quando ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, por esse poder ter dado a Jesus de volta, ele já tinha esse poder antes. Portanto, por eu ter esse poder, eu transfiro a minha igreja, ele está querendo dizer. Vocês terão a mesma autoridade que eu tive do Pai. Ide sem temor. Tudo bem, irmãos? Pregar o Evangelho sem a virtude do Espírito Santo, eu diria, irmãos, que é possível, mas tornar-se-á uma tarefa um pouco mais árdua e com menos sucesso, sim ou não, irmãos? Por quê? Porque quem é batizado com o Espírito Santo, ele já é batizado para ser cheio de Deus e com a autoridade do Espírito. Além de que o batismo com o Espírito Santo abre a porta dos dons espirituais. Todo batizado tem uma porta de acesso aberta. Os dons do Espírito Santo estão disponíveis ao povo de Deus. É só tomar pela fé, clamar ao Senhor, aleluia, Ele vai ministrar os dons espirituais à sua igreja. O sofrimento e morte dos apóstolos, para rapidamente entendermos que eles não tiveram uma vida fácil, nem um fim bom. Eles não tiveram, como o pastor se referiu, não tiveram uma mega empresa. Eles não tiveram muitas regalias. Pedro, em Roma, ele foi crucificado cabeça para baixo. Essa é a tradição que diz, né? A Bíblia não comenta sobre o fim da maioria dos discípulos. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém e morto. André foi martirizado na Grécia. Todos eles saíram para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, obedecendo ao ídolo dele. Tadeu foi sepultado em Beirute, no Egito, não se diz sobre como foi a sua morte. Filipe foi martirizado na Ásia Menor. Matias evangelizou a Judéia e Etiópia, sofreu martírio e foi crucificado. Bartolomeu foi lançado vivo ao mar num saco, morreu afogado no desespero, em busca de ar. Tiago, o maior, foi decapitado, e esse texto você encontra na Bíblia. Tomé foi martirizado e morto na Índia, onde foi pregar o Evangelho. E Mateus, a morte dele foi incerta. E o que é a grande comissão, continuando? É proclamar o Evangelho em palavras e ações. Aqui quero chamar a atenção, que é a revista que nos chama a atenção, que não é somente em palavras, mas em ações. As pessoas que estão recebendo o evangelista no seu lar, ele precisa perceber que essa pessoa é idônea. Além de estar cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa respeitosa, ela é uma pessoa educada, ela é uma pessoa com sabedoria do céu no seu coração, e que ele não vai jamais oferecer de alguma forma um momento de constrangimento. E ele também não vai agradando ou desagradando, ele vai anunciar o Evangelho, ele já vai se apresentar como representante de Cristo. Vocês já gostariam de receber uma visita nossa? Você poderia ter um tempo para nós? Tiago 2,15 fala bem claramente sobre as ações e as palavras. O Evangelho não consiste só em palavras, mas em ações. Então, o que é a grande comissão? Primeiro é proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Em segunda instância é disciplinar os novos convertidos, tornando-os, olhe bem, fiéis discípulos de Jesus Cristo. Notem bem, não é apenas evangelizar, é torná-los discípulos de Cristo, até que ele possa expressar como Paulo: agora não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Quando Cristo estiver formado dentro desse novo crente, você não precisa nem acompanhá-lo mais. O Espírito Santo se encarrega. E veja, essas questões nós temos que cuidar para a gente não tentar implantar já de imediato doutrinas da Assembleia de Deus, por exemplo. Ninguém vai para o céu porque é assembleiano, mas vai para o céu porque, através da pregação do Evangelho, a correspondência da sua parte em arrependimento e fé, ele é regenerado. A parte que compete ao homem é só essa: arrependimento e fé. Se ele não se arrepender, não haverá nenhuma forma de ele ser salvo. Por isso que a mensagem de Jesus, quando ele saiu pregando, era: arrependei-vos e crede no Evangelho. E tornando-nos fiéis seguidores de Cristo, não seguidores nossos, compreende? Para tanto, precisamos ter o poder do Espírito Santo em nós. Quem está me acompanhando, por gentileza? Quem não está distraído aí, não? Todos estão me acompanhando? Para que nós possamos fazer a obra missionária.
Só no poder de Deus. Porque vamos enfrentar situações que exigirão que a gente esteja cheio do poder de Deus. Situações complicadas e caóticas que Satanás vai armar para barrar a pregação do Evangelho. Tanto é que ele já tentou Jesus na saída. É-me dado todo o poder, toda a autoridade. Ele transfere para a igreja. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. No mesmo poder, na mesma autoridade. Intelectualmente a gente não consegue abarcar isto. Mentalmente a nossa humanidade não consegue crer. Precisa ser incendiada pelo Espírito Santo. E o propósito é fazer discípulos. E para tanto há um preceito de Jesus: ir, batizar e ensinar. Muitas igrejas trazem as pessoas para dentro do antro da igreja, mas não a ensinam. Aí vai crescendo as pessoas que nós chamaríamos de aleijões, pessoas com problemas emocionais não curados. Não se tornou ainda um discípulo de Cristo, e se não for ensinada a palavra, ele pode estar crescendo na igreja e se torna até um obreiro, mas com o processo inacabado. O ídolo de Jesus, a questão cultural, o ídolo de Jesus, levando as outras culturas, é o grande desafio da obra missionária. Porque nós vamos ser enviados para pregar para os africanos, por exemplo. E nós teremos dificuldades porque não sabemos falar o dialeto do lugar onde nós fomos levados pelo Senhor. Quem gostaria de ir para as obras missionárias? É difícil, né? Não podemos desprezar a cultura de um povo, nem impingir-lhes a nossa. E é claro que nisso há muita fantasia daqueles que às vezes transmitem palestras sobre missões, falando que algumas nações praticam coisas que absurdas às vezes, mas aquele que aqui quiser se interessar por obra missionária, apanhe livros sobre antropologia missionária. É o primeiro passo a aprender, para ver realmente como é a cultura, e não ir por diz que me diz, para compreender realmente como que é o viver das outras culturas. E encontrar alguma relação entre o nosso Deus e a cultura do lugar onde fomos. Por exemplo, os índios Peles Vermelhas chamam o Deus deles de Tupã. E quando eles comentarem sobre isso a nós, missionários, a gente tem que pegar uma ligação entre Tupã, o Deus deles, e o nosso Deus. Que no fim, se nós estamos felizes no trabalho, eles vão dizer: mas esse é o nosso Deus. Só que eles estão vendo de uma forma diferente. Começa a ficar dificultoso, parece, pregar o Evangelho nessas condições, né? O Evangelho é simples, mas às vezes a gente dificulta, a gente complica o Evangelho. Entretanto, então a gente não pode impingir-lhes a cultura nossa, naqueles que estamos evangelizando ou trabalhando em missões, como se isso salvasse eles. Ninguém é salvo por praticar religião ou não praticar religião. Ninguém é salvo por nada, a não ser uma coisa só: crer que Jesus Cristo é o Salvador e entregar completamente o seu coração, disse completamente, e seguir os passos de Jesus. Eu posso afirmar categoricamente que serão arrebatados apenas os verdadeiros discípulos de Jesus. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada. Agora veja, se a gente encontra uma cultura que está confrontando a palavra, a gente vai com jeito, pregando o Evangelho, a gente vai acabar mudando essa cultura. Porque por mais que a cultura eles achem que devem defender suas tradições, eles deverão entender de um jeito ou de outro, sem forçar. O missionário tem que ser muito paciente para ir observando a mudança no comportamento daqueles com quem estamos tratando, e não impingir a nossa cultura neles, porque eles vão ter de mudar a sua cultura, porque algumas culturas confrontam com a palavra de Deus. Não podemos prometer que eles serão salvos se eles não mudarem essa cultura. Inclusive nós temos que estar em eterna mudança, sim ou não, irmãos? Todos os dias a palavra do Senhor vai nos mudando. Se nós não aceitarmos essa mudança, nós acabaremos por endurecer o nosso coração, e o Espírito Santo de Deus tem dificuldade em falar conosco. Por quê? Porque a cultura de um povo deve ser avaliada pelas Escrituras, porque a cultura é humana, mas a palavra do céu é divina. Então a cultura vai ter que ser alterada.
naquilo que precisa, e com a pregação do Evangelho. Por isso que tem que estar cheio do Espírito Santo, porque Ele vai dar sabedoria, que nós não temos. Humanamente nós não abarcamos a sabedoria de Deus. É por causa da presença do Espírito Santo em nós, que nós temos algum pouco de sabedoria divina, porque caso contrário, será apenas um choque de culturas. Quem está entendendo, irmãos? A cultura, irmãos, ela pode ser rica em beleza e bondade. Entende o que está sendo dito ali? Pode ter pessoas excelentes, que não são crentes, que são mais comportadas que nós às vezes. Então a cultura pode ser maravilhosa, uma pessoa pode ser uma rica pessoa em todos os aspectos, mas isso não significa que ela será salva. E além disso, dentro dessa beleza de ser de uma pessoa, há algum traço lá dentro demoníaco, pode haver. Pode haver alguma coisa pecaminosa dentro dela que ela segura, guarda como um segredo misterioso na sua vida. E quando o Espírito Santo entra em ação, através de um crente cheio da glória de Deus, é possível existir essa revelação e o seu coração ficar aberto. Pelo menos eu acredito no Evangelho sobrenatural, que vai além de palavras. Por outro lado, embora a cultura seja rica de beleza e bondade, porque depois da queda, essa cultura bela que o ser humano tem, foi manchada pelo pecado, e em parte dominada por ações demoníacas. E o crente que vai evangelizar, a pessoa que vai aos campos missionários, ela vai enfrentar demônios, com certeza. Questão cultural. Lá na cultura que você está chegando, lá, um missionário. Tudo naquela cultura é pecaminoso, ou tem algumas coisas que Deus não estará se importando em mudar? Se entra em questão a questão do canibalismo, que pasme os irmãos, o canibalismo existe ainda em alguns locais. Nas Ilhas Fiji, lá na Oceania, ainda se pratica o canibalismo. Nesse caso, sim, evidentemente, essa cultura vai ter que ser mudada, porque o Senhor não vai levar assassinos para o céu. A ordem de fazer discípulos em todas as nações, irmãos. São grupos étnicos, raciais predominantes no Brasil, que a gente colocou ali. Então existe dentro do Brasil mesmo. O Brasil é o país mais miscigenado que nós possamos imaginar. Se nós sairmos pregar o Evangelho, nós vamos encontrar várias culturas, vários costumes, hábitos, ideias, ideologias, filosofias. E em tudo isso o crente tem que estar preparado para abordar aquelas ideias e introduzir o Evangelho com sabedoria. A ordem de fazer discípulos em todas as nações, tópico 3. País, ele coloca ali a diferenciação entre um país e uma etnia. Você pode ser mandado para um país em que existem lá várias etnias. A nação, país é uma nação politicamente definida. Etnia é um povo culturalmente definido, com língua, culturas próprias. Nós temos em nosso meio mesmo índios, né, que têm uma cultura e uma língua diferente da nossa. E alguns aspectos da sua cultura Deus não tem que mudar, mas algumas sim, para dizermos que se tornaram discípulos de Jesus, eles terão que ater-se à palavra do Senhor. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. No mundo há 24 mil etnias. Mais da metade dessas 24 mil etnias não foram alcançadas pelo Evangelho. Por isso aquela teoria de que a igreja precisa pregar o Evangelho, porque se não for alcançado o mundo inteiro, Jesus não vem, é uma interpretação equivocada da Escritura. Que Jesus pode vir hoje, sem que essas etnias sejam alcançadas, porque elas serão alcançadas na grande tribulação. Há milhões de pessoas no mundo, amados irmãos, que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Tudo bem com os irmãos? Subtópico 4. A eficácia e os objetivos da grande tribulação. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, para que essa eficácia seja verdadeira e real.
A grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que eles precisavam ser revestidos desse poder para poderem ser testemunhas. Se não fossem, eles não teriam a capacidade completa e total de levar avante a grande comissão. Então, na verdade, nossa responsabilidade é estar sempre cheio do Espírito Santo. É uma responsabilidade. 10 dias após a ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, como parte da profecia de Joel, eles esperavam. De que forma eles esperavam? Como eu disse a princípio, todos eles perseveravam. Quando você encontra a palavra perseverar, note, amado irmão, que havia adversidades no processo. Perseverar é continuar em busca do teu objetivo, não obstante todos os problemas que estamos enfrentando. Certo, irmãos? Perseverar é continuar, é firmemente lutar contra tudo que vem contra nós, para chegarmos a um objetivo. Perseveravam unanimemente no tempo. Unanimemente significa o quê? No mesmo ânimo, no mesmo propósito. Eles estavam firmados, todos eles, num só propósito. Não iam cada um com seus propósitos. Porque muitas vezes, em encontro de orações, cada um vem com seus propósitos, mas não é essa a razão de ser de um encontro de oração na igreja. O objetivo e o propósito é: Senhor, enche essa igreja da tua glória. Senhor, entre em ação na vida dos teus filhos. E não trazer os mesmos conteúdos das nossas orações pessoais que Deus já está farto de ouvir, né, meu Deus? Todos os dias nós estamos lá: Senhor, o meu filho, tá bom, filha, mas agora você deve clamar pela igreja do Senhor. Esqueça o teu filho, e quando você estiver fazendo a minha vontade, eu cuido dos teus. Então eles esperavam, não assentados e nem esperando de braços cruzados. Eles esperavam buscando e desejando ardentemente que a promessa chegasse. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Resumindo, pessoas cheias do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Não somos nós que convencemos ninguém. Se nós conseguirmos, com a nossa persuasão humana, trazer alguém para dentro da igreja, nós estamos apenas ingressando ele numa igreja, não no corpo de Cristo. Está entendido, irmãos? Aí, o Espírito Santo convence do pecado, porque nós estaremos falando na direção dele, no Espírito dele, na unção dele. Aí enfia-se no coração dele, pelo Espírito Santo, a mensagem do Evangelho. Ele é convencido pelo Espírito, ele se dobra, ele entrega todos os seus cuidados ao Senhor. O Espírito Santo regenera o pecador na mesma hora. É claro que isso é um processo, nem todos estamos regenerados completamente, não é? E capacita essa pessoa a confessar Jesus como Senhor, porque só pelo Espírito Santo podemos dizer que Jesus é o Senhor. Porque às vezes dizemos da boca para fora e que Jesus nós consideramos nosso Salvador, mas nem sempre nosso Senhor, porque Ele não comanda a gente, não ordena e a gente não obedece, então não está sendo Senhor. Tudo bem? Vale a pena dar uma glória a Jesus aí, meus irmãos? Eita glória! É aqui que você deve dar glória, mais do que qualquer outro lugar. Só assim a igreja estará apta. O que é a igreja? Eclésia. Claro que é uma multidão convocada para uma reunião, sim, mas no sentido bíblico para nós crentes é chamados para fora. Nós somos chamados lá fora para nunca mais sermos lá de fora. Para dentro da igreja de Cristo, onde seremos cheios do Espírito Santo do Senhor, orientados pelo Espírito de Deus no que devemos fazer. E assim, depois de chamado, veja o que Jesus faz. Ele nos chama para fora, por isso que é chama, ele não vem, não traz você arrastado. Ele chama, nós ouvimos pelo Espírito Santo o convencimento e entramos para dentro da igreja de Cristo. Ali somos ensinados, ministrados pelo Espírito, ficamos cheios do Espírito Santo para agora vocês vão para o mundo de novo. Não é, irmãos? Só que agora vocês vão com uma mensagem: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e vai buscar a sua igreja um dia. Agora somos enviados para o mundo de novo. Ele nos tira do mundo, muda nosso caráter, muda nossa cultura e nos envia para o mundo, capacitados pelo Espírito para anunciar uma mensagem para o mundo que eles não conhecem. Por isso que está cheio do Espírito Santo.
Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para estarmos capacitados a voltarmos para o mundo. Agora com uma mensagem poderosa, porque a mensagem, a semente é perfeita. Na semente não há nada de errado. No terreno há problemas, mas o bom lavrador sabe trabalhar o terreno para transformar terrenos ruins em terrenos bons, porque a semente é perfeita. A semente é boa. Proclamar o Evangelho em palavras e ações, discipular os novos convertidos para serem fiéis seguidores de Cristo e integrá-los espiritual em primeiro lugar, socialmente é depois, não o inverso. Integrá-los socialmente não significa nada de espiritual. Integrá-los primeiro espiritualmente, de modo que ele sinta que faz parte da igreja de Cristo. Agora ele vai socialmente ser integrado na igreja local, mas antes de qualquer coisa, ele sente que não é mais dessa terra. Um novo convertido. Glória a Deus. Sinopse, a grande comissão chamada para anunciar o Evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Missões transculturais, conceito. Missões transculturais significa transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Então é claro que a cultura lá vai criar problemas para você. Você pode ser morto lá, não é? Quiser mudar as culturas dos países que ainda não foram alcançados os evangelhos, é perigoso a gente ser morto no primeiro dia. Tem missionários que foram para o campo missionário e morreram na primeira semana. Não é assim, e eles foram infelizes? Não. Em hipótese alguma eles falharam. Quando se manda um missionário, não deve se cobrar já o resultado em um ano. Deixa ele trabalhar, deixa ele anunciar o Evangelho, vai precisar enfrentar uma cultura primeiro. Cultura o que é? São leis não escritas que regem o modo de viver de um povo. Eles têm línguas, costumes, religiões, tradições diferentes, e todas essas características caracterizam esse povo, todas essas particularidades. Por exemplo, o japonês come, e o chinês come com aquele palitinho. Se a gente for comer, a gente derruba tudo. Mas isso não tem nada a ver com mudar isso. Mas é só para notar que eles têm culturas diferentes. Essa é a mais conhecida, existem outras. Missões transculturais. Trans vem do latim, que significa um movimento para além de uma cultura. Transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem deve alcançar todas as etnias. O que é uma etnia? É uma cultura já definida, que entra a língua, cultura própria, e que ainda não tem ouvido falar das boas novas. O Evangelho é boas novas. Evangelho significa eu mais Evangelho, uma mensagem nova, uma mensagem boa. Só que essa mensagem boa nem sempre parecerá aos olhos daquele que ouve como uma mensagem boa. Vai confrontar a sua cultura. Mas a mensagem boa é que? Qual é a mensagem boa? Que Jesus morreu por nossos pecados e que quer nos transformar em novos homens e novas mulheres, cheias da sua glória e do seu Espírito Santo. Só limitado para a nossa pequena fé, porque não cultivamos a fé. É como uma plantinha que nós precisamos. Quem está me ouvindo aí, por favor? É uma plantinha que você precisa cultivar para que ela cresça. Missões transculturais ainda. A Bíblia é o padrão a ser seguido dentro de uma contemplação, de uma missão transcultural, ou qualquer tipo de missão. A Bíblia é o padrão, não o que eu penso, não a forma como eu interpreto a Bíblia, mas a Bíblia como ela se interpreta a si mesma. Então eu tenho que me cuidar com a minha interpretação da Bíblia, porque eu vou transferir um Evangelho distorcido ou diluído que não vai ter a eficácia, certo, irmãos? O Evangelho tem que ser entendido completamente, puramente como ele é. E nesse sentido vai precisar exigir do missionário que ele aprenda a palavra de Deus como ela é. Porque há muitas interpretações, não é? Que causam os maiores problemas das igrejas. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Os grandes países desmoronaram-se não por ataque de inimigos externos, por problemas intestinais. Assim, se a igreja não se cuidar, cada um pensa do seu jeito acerca das Escrituras e é uma confusão teológica. E aí, problemas intestinais começam a minar a força da igreja. Deus não tem culpa nenhuma disso, nem a palavra. Somos nós que não nos rendemos ao Espírito de Deus que vai nos dar a interpretação correta. E quando todos nós tivermos a interpretação correta, acontece aquela unidade que Jesus disse: assim como eu e tu somos um, ó Pai, que Ele seja um em nós. Amém. Só tem essa forma. Quando nós todos formos um nele, meu Deus, irmãos, não há mais limites para o poder de tal igreja. Por isso é uma grande problemática fazer com que uma igreja se torne desta maneira. Porque nem todos querem aprender.
E nem todos querem se render à verdade. Nós defendemos nossas verdades. É natural que a gente aprenda errado às vezes, e a gente não quer abrir mão daquilo que nós acreditamos. O Antigo Testamento mostra um Deus missionário. Gênesis 3:15 já foi prometido como proto-evangelho, o evangelho que deveria ser pregado, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que forma serão benditas? Que o evangelho chegaria aos gentios. Quem sabe Abraão não entendia isso. O alcance que o evangelho chegaria aos gentios não passava pela perspicácia judaica, eles não entendiam isso. Assim como nós não podemos entender como será no céu. Nós temos teorias, baseadas nas escrituras, sim, mas teorias. Ainda não chegou a revelação do que realmente será o céu. A Bíblia traz assim alguns conteúdos para a gente entender que não será nada parecido com essa terra. Mas como seremos no céu? Como viveremos ali? Qual será nosso relacionamento? Tem alguém que pensa que não vai conhecer as pessoas, e interpretando Bíblia, só que não é o caso, nós trabalhamos isso agora. O livro de Jonas é o grande exemplo de que os antigos judaicos achavam que o evangelho era só para eles. Deus era a exclusividade deles. E eles não transpunham a cultura. Então o grande exemplo também de Jonas, que ele transpôs uma cultura e foi a Nínive pregar, levar uma mensagem de Deus, e que mexeu com a cultura deles. Daí não dá para entrar em detalhes, deixa para os outros pregarem. No mesmo sentido, a igreja é agência executiva de missões. Deus escolheu a igreja, uma missão. Veja, o comentarista escreve assim: dentre todas as instituições tão famosas e tão poderosas monetariamente no mundo, Deus escolheu a igreja, que às vezes uma igreja humilde é ganhadora de almas. Certo, irmãos? Aleluia. Uma igreja simples, Deus não precisa de super-homens e super-mulheres. Ele precisa usar a nossa simplicidade no poder do Espírito para alcançar uma vida. Aleluia. Deus escolheu a sua igreja com missão de expandir seu reino para todas as nações. A obra primária da igreja, irmãos, não é louvar aqui e cantar. Eu posso expressar assim, pastor? Não é a gente se reunir e glorificar o nome de Jesus, e cantar, e louvar, e pregar, e ensinar. Isso faz parte do processo de cristianização do ser humano, sim, mas a ordem primária é evangelizar, fazer missões, pregar o evangelho. A primária obrigação da igreja é essa. Se nós quisermos inverter, pode inverter, vamos dar conta com Deus, mas a primária é essa. E Ele escolheu nós para fazermos essa tarefa. Observe a importância que você tem, eu. Ô glória, devido a glória junto comigo até. Porque olha a importância que você tem. Deus, no meu jeito de dizer, compartilhou a sua vontade de salvar a humanidade inteira com você e comigo. Ele conta comigo e contigo para ganhar a humanidade para Cristo. Que tarefa sublime. Não existe outra. Não quero ser pastor, ser apóstolo. Quero ser um homem que é usado nas mãos do Senhor. Certo, irmãos? Às vezes a gente cobiça cargos eclesiásticos. E a ordem primária, você vai se sentir mais realizado. Oh, glória! Quando andando pela rua, encontra a pessoa e para falar. Daqui a pouco, depois, se você começa a falar pequenas coisas, o Espírito Santo está te usando, a pessoa fica: então eu quero ser crente. E deixa eu dizer uma coisa, irmão. Não perca a oportunidade de dizer: vá na minha igreja, diga ali mesmo, eu só não quero aceitar Jesus no seu coração, ser salvo a partir desse instante, eu orarei por ti. Todos nós estamos capacitados para isso. Não fale para ir lá depois. O diabo vai dar um jeito para não chegar aqui, certo ou não? Nós perdemos tempo. Depois que se ganha ela, você não quer ir na minha igreja para ver como que é? Apresenta para o pastor, apresenta para os obreiros. Essa pessoa aceitou Jesus comigo lá na favela. Oh, glória! Não perca. Perca essa... Eu não sei o que eu posso chamar. Vá lá na minha igreja. Ore pela pessoa ali mesmo. Ela já deixa todos os fardos lá no meio da rua. Glória a Deus. Cada crente é um missionário, irmãos. Não adianta nós escaparmos desta, vamos dizer assim, desse imperativo de Jesus. Cada crente é um missionário. Ah, mas eu não... Se capacite. Ah, mas vai orar. Ah, mas é que não tem mais é que nenhum. Vai orar. Você foi chamado para ser um missionário. Amém. Vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Mas foi para eles que foi falado isso, não foi para nós.
Filipe em Samaria, irmãos, ele era diácono. Se fosse considerar o cargo eclesiástico, ele não era evangelista. Ele estava ali para ver se os banquinhos estavam limpos, para os irmãos chegarem, estarem ali, não sujarem suas roupas. Ele estava ali para ver um papel no chão, juntar e guardá-lo. Mas ele, embora continuando a fazer estas tarefas com amor e com zelo, ele sentiu um ímpeto poderoso no Espírito de Deus de pregar o Evangelho cheio da glória de Deus. E ele mudou a cidade. Atos, na narração da tarefa dele ali, encerra assim: e uma grande alegria tomou conta daquela cidade onde ele pregou o Evangelho. Porque os demônios todos foram embora. E os demônios saíam urrando, irmãos. E olha, e que mensagem que ele pregou, lembra? Pregava Cristo. Aleluia. Pregava simplesmente Cristo. Os demônios se alvoroçavam, como ele estava cheio do Espírito. Se não estivesse cheio do Espírito, os demônios avançariam sobre ele e poderiam vencê-lo. Vocês sabem disso. Todos nós aqui teve ocasião que a gente retrocedeu, que o maligno veio sobre nós e esfriou, e a gente se acovardou. Para quem nunca aconteceu, é bom que aconteça, para descobrir que o inimigo é astuto. E se a gente retroceder e aceitar as intimações dele, a gente não vai fazer missões, coisa nenhuma. Muitos já voltaram dos campos missionários derrotados. Ali o jovem eunuco, naquela figura, quem lhe impede de ser batizado? Observaram o que eu disse há pouco? Você ganha uma pessoa lá na rua. Por que você vai dizer na procura na igreja evangélica? Você representa a igreja de Jesus. Não é? Filipe, ele podia batizar, não era autorizado, mas ele sentiu a autorização de Deus e batizou o eunuco. O que você vai fazer? O que me impede de ser batizado? Deus teve um único filho e esse foi missionário. Se não fosse a obra missionária de Jesus, nós estávamos perdidos. Aleluia. Quando nós ganharmos uma alma, nós vamos perceber a alegria que o Espírito Santo faz a gente gozar. Barreiras complexas, acho que eu tenho que encerrar, né, pastor? Não sei, são 20 minutos. Tem mais alguns minutos. Existem barreiras, claro que existem, geográficas, novas nações, novas culturas. O Senhor te toma nesta noite e te diz à noite, num sonho, em visões, ou em revelações, diz: filho, eu quero você pregando lá na China. E daí? Não pode acontecer uma coisa como essa. Você pode fazer de conta que não é contigo, virar os ouvidos para baixo da coberta e foi sonho de feijão com arroz. Não foi comigo que Deus falou. Mas se ele falar e você se conscientizar, há barreiras a serem transpostas, que são geográficas, novas nações e novas culturas. Vamos enfrentar lá, não sabemos falar absolutamente nem português, nós sabemos falar direito. E transpor o espaço para chegarmos até o local onde Deus está nos enviando. Como chegaremos até lá? Existem barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos, econômicas, diferenças de moeda e comércio, linguísticas, as línguas nativas. Houve um missionário chamado David Bryan, que foi pregar para os índios dos Estados Unidos. Ele não sabia falar a língua dos índios, mas ele só ficava orando e gemendo no meio do mato. E o diário dele é muito interessante, porque diz: hoje eu senti a glória de Jesus de uma forma tremenda. Mas aí no outro dia ele dizia: hoje eu não senti nada, estou entristecido, Deus me fez sentir a sua presença. Mas continuou, ele perseverou. E ali começou a ganhar os índios para Jesus. Ele transpôs todas as culturas, todas as barreiras. Vamos em frente. Não dá tempo, fiz coisas demais. Barreiras complexas para a evangelização do mundo, novas culturas. No Brasil há 100 tribos indígenas, que ainda o evangelho não chegou até eles. Lá nas florestas amazônicas, difícil de chegar até lá, podemos pegar malária e morrermos numa semana e não evangelizar nenhuma pessoa. Mas fomos. Mas quem vai querer sair do nosso conforto? Aqui está bom, Jesus. Eu sinto a tua presença. Eu prego, eu canto, eu tenho trabalhos, atividades na igreja. Não é comigo, não, Senhor. Culturais, valores de vida, por exemplo. Jesus transpôs essa cultura falando com a mulher samaritana, em que o judeu não podia falar com a samaritana. Eles passavam de largo por uma mulher. E ainda mais sendo samaritana. Quando os discípulos chegaram, até estranharam. Jesus falando com a mulher ainda samaritana. Ali eu coloquei o David Bryan evangelizando os índios.
barreiras complexas. O cristianismo é 33%, só que dentro desse cristianismo só coloquei 2 seitas ali. É considerado o cristianismo com 33% a sua porcentagem de atividade no mundo. Mas dentro desse cristianismo tem igrejas que só Jesus na causa. Acho que tem que criar uma igreja assim, só Jesus na causa, para evangelizar essas igrejas. Vocês sabem disso. Essas igrejas, será que elas pregam o cristianismo ou é uma mistura de um monte de coisas? Então, não bate aquela evangelização e discipulado. A ênfase do ídolo de Jesus é fazer discípulos, que vocês já cansaram de ouvir eu falar. Mas que esse discipulado, ele envolve um relacionamento entre o mestre e o discípulo. Então só um discípulo pode fazer discípulos. A velha história, o velho ditado, só ovelha pode gerar ovelhas. Eu tenho que, para mim, ser missionário, primeiro eu tenho que ser exímio discípulo. E o discípulo, ele aborda a disciplina do seu mestre e toma para si. Por isso Paulo, de novo, repito o que Paulo diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer que os quereres e os desejos dele haviam caído por terra. E o que importava para Paulo era pregar o evangelho de Cristo, ganhar almas para o Senhor de qualquer jeito. Para mim poder ser missionário, eu tenho que me tornar discípulo, obrigatoriamente. Isso demanda tempo para fazermos um discípulo. Demanda evangelização e discipulado. O discípulo, veja só, o discípulo adere à disciplina do seu mestre. Então, discípulo, disciplina e discipulado são palavras cognatas, ou seja, são da mesma raiz e que não se separam elas. E veja lá, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Esse como denota caráter de Jesus. Vamos fazer discípulos de Cristo, não de denominações, muito menos de si mesmo. Lembra que João Batista chegaram os discípulos dizendo: João, aquele que você batizou está por aí, está batizando. E o que ele disse? Quem se lembra? Importa que ele cresça e eu diminua. O meu eu tem que cair por terra, e o eu de Jesus brotar no coração daquele que é evangelizado. E Paulo escreve de uma maneira tão contundente aos Gálatas, porque ele tinha anunciado o evangelho, ganhado milhões de almas, digamos assim, porque o missionário, ou aquele que está compromissado com as coisas de Deus, ele vai chorar, porque ele vai evangelizar amanhã uma pessoa que sai das drogas, ele se empolga, etc., mas ali uma semana, às vezes ele volta às drogas, e lá vai o missionário chorar, lágrimas terão que brotar para ganharmos a pessoa para Cristo. Então é por isso que Paulo fala: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Isso é formar discípulo, Cristo formado no espírito daquele que foi evangelizado. Aleluia. Na missão transcultural tem de ser levado em conta o arrependimento para perdão dos pecados. Assim está escrito e assim convinha: que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envia promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, de joelho dobrado, orando, clamando e pedindo, até que do alto sejais revestidos de poder. Arrependimento e capacitação do Espírito. Termina minha aula com a conclusão: temos um grande desafio em missões transculturais. Por isso, como igreja, precisamos sair de Jerusalém para alcançar os confins da terra. Há muitos povos a serem alcançados. Deus conta com cada crente como missionário. O pecador depende do corpo de Cristo para ouvir as boas novas. E assim concluímos, irmãos. Deus abençoe.